Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é bem diferente, é um bate-papo com vocês sobre dinheiro, tá? Então eu vou falar como que eu faço para economizar dinheiro e ao mesmo tempo conseguir atingir os meus objetivos, conseguir comprar as coisas que eu quero, mas sempre deixando um pouquinho guardado, tá? Então, quem quer saber da minha história e participar desse bate-papo é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar quando eu era bem novinha. Eu nunca recebi mesada dos meus pais, tá? Primeiro que meu pai não achava certo eu receber mesada, então ele preferia me dar dinheiro quando eu precisasse, pra sair, pra fazer alguma coisa. Isso quando eu era bem novinha, tá? Mas isso eu acho que é critério de cada pai, desde que ele coloque limites no dinheiro que vai dar pros filhos e dependendo do filho, né? Porque tem filho que não merece ganhar nem 10 reais, né, gente? Que sai gastando tudo, sem consciência nenhuma e acha que o dinheiro cai do céu, tá? Então, assim, como eu nunca ganhei mesada, eu nunca tive um dinheiro fácil na minha mão. Então, sempre que eu precisava pra qualquer coisa, eu tinha que recorrer pro meu pai. Eu acho que, por um lado é bom, por outro não. Uma, porque assim, eu sempre pedir não é uma coisa legal, né? Então eu sempre me senti incomodada toda vez que eu tinha que pedir dinheiro pra ele. Então eu evitava ao máximo. Então assim, eu já deixei de fazer várias coisas por causa disso. Porque eu ia ter que pedir dinheiro pra ele e tal, e isso eu não acho legal. Mas, como eu era adolescente, ainda não trabalhava, não tinha outra saída, a não ser pedir pro meu pai, porque eu ainda não trabalhava. Então, com 21 anos, eu comecei a trabalhar, ganhei meu primeiro salário. Pra quem não sabe, eu trabalhava em banco. Então, meu primeiro emprego foi em banco. Eu ganhava pouquinho. Na época, se eu não me engano, eu ganhava 600 e poucos reais, que eu trabalhava meio período. E isso eu tinha 21 anos. Então, uma coisa que eu aprendi sempre, desde criança, tudo que eu ganhava, eu acho que eu tinha, na minha cabeça, eu tinha que guardar um pouco, porque eu não sabia o dia de amanhã. E eu acho que, ao mesmo tempo que não foi tão fácil pra mim quando eu era mais nova, pro meu pai não ser tão liberal assim com dinheiro, eu aprendi isso, que não adiantava eu sair gastando todo o dinheiro que eu ganhava. Por mais que fosse pouquinho na época, isso faz quase 10 anos, ou melhor, faz 10 anos, eu ganhava 600 e poucos reais, nem que seja 100 reais eu guardava todo mês numa poupança, tá? Então uma coisa que eu acho importante, sempre ou guardar ou reinvestir. Isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria aprender no colégio, né? Infelizmente, a gente ainda não tem esse tipo de matéria no colégio, que eu acho muito mais importante do que várias outras matérias que a gente é obrigada a aprender. Então, tudo... E olha, gente, eu vou falar, desde que eu comecei a ter meu salário, eu nunca deixei de comprar nada que eu queria, assim, que eu quisesse muito, pra guardar o dinheiro. Então, nem que fosse 100 reais por mês, eu deixava separado, já recebia o salário e falava, isso eu não vou mexer, e já colocava na poupança, tá? Então, desde o meu primeiro salário, eu guardo dinheiro. Então, eu comecei guardando um pouquinho, depois eu fui mudando de banco, não sei o que, aumentando de cargo, promoção, e aí eu comecei a aumentar a quantia. Você não precisa guardar 2.000 reais por mês, a não ser que você ganhe muito, né, e não precise de todo esse dinheiro, você guarda mais. Mas eu sempre guardei, assim, não era quantias exorbitantes, era uma quantidade razoável e o que dava, que eu fazia um cálculo de quanto que eu conseguiria guardar. Então, desde o meu primeiro salário, eu guardo um pouquinho, nem que seja 100 reais. Então, isso é uma primeira dica que eu dou pra vocês. Sempre guarde um pouquinho do que você tá ganhando. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai perder o emprego, a gente não sabe de nada do dia de amanhã. Então, gente, deixa uma reservinha lá para uma emergência. A gente não sabe, vai que a gente fica doente, alguma coisa e precisa desse dinheiro. Então, é sempre bom você ter um pouco guardado, tá? Uma outra forma, ao invés de guardar, para quem não é tão conservador, eu sou conservadora e morro de medo, falar português cagona, gente. Morro de medo de ficar sem dinheiro, assim, né, pra me sustentar, então eu sempre preferi guardar. Quem é mais arrojado, não tem tanto medo, é legal reinvestir. Então, por exemplo, se você tem um negócio, começou um negócio próprio, comece a investir naquele negócio, ou paga um consórcio, nem sei se existe ainda consórcio, tô ficando velha, né, gente? A dica da titia agora. Mas qualquer coisinha que você saiba que você não vai mexer naquele dinheiro e que quando você precisar o dinheiro vai estar ali. Então essa é uma super dica, pra mim sempre funcionou e até hoje tudo que eu ganho eu guardo um pouco, gente. Pode parecer, não sei, que eu sou pão dura e sou mesmo, porque eu nunca gasto um salário inteiro, tá? Quando era 13º, eu não mexia em 13º. E não é por isso que eu deixei de fazer as coisas que eu gostava, que eu deixei de sair com os meus amigos, que eu deixei de jantar ou almoçar onde eu queria. Não, gente, é só vocês fazerem com moderação. Eu não preciso ir num restaurante mais caro todo final de semana.
eu vou, uma vez que me der vontade, eu vou, gasto um pouco mais e pronto. Eu já sei que aquele X por mês eu vou ter que estar guardando para uma emergência. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês é não deixe esse dinheiro com fácil acesso. Então não adianta você colocar numa conta que você tem cartão de crédito, você vai acabar usando. Eu nunca estourei limite de cartão de crédito, eu nunca usei cheque especial, nunca, gente, porque eu sou muito controlada. Faça uma planilha, coloque todos os seus gastos fixos, incluindo essa poupança que vocês vão guardar. Vocês vão saber exatamente quanto que vocês ganham e quanto que vocês gastam, para você conseguir definir quanto que você consegue guardar por mês, sem deixar de fazer as coisas que você gosta, ou sem deixar de comprar uma coisinha ou outra que você gosta. Pra mim sempre deu certo, gente. A planilha pra mim é fundamental. Até hoje eu tenho uma planilha dos meus que entra e o que sai. Não é difícil, não precisa fazer uma planilha super mirabolante, mas você coloca lá, recebi X, aí quanto que eu gasto de celular, quanto que eu gasto de roupa, quanto que eu gasto de luz, quem já mora sozinho, quanto que eu gasto de água, condomínio, coloca todas as despesas e vê quanto que vai dar. Se isso já der mais que o seu salário, gente, já tá errado. Não tem como as suas contas darem mais que o seu salário. Isso é o primeiro erro básico, assim. Você tá gastando mais do que você ganha, você vai ficar enforcado pro resto da vida. Não adianta ficar pagando rotativo de cartão de crédito, que é uma bola de neve e é os juros mais caros. Tô falando que nem uma administradora, né, gente? Mas eu acho que é importante eu falar essas coisas pra vocês, porque eu acho que tem muitas meninas novinhas que acham que algumas blogueiras ou algumas pessoas mais famosas nadam em dinheiro e que fazem o que... E sabe, não guardam nada. Gente, guardam, vai por mim, que é que assim... Tem padrões e tem padrões. Tem gente que ganha muito dinheiro por mês, então ele consegue gastar mais, mas pode ter certeza que guarda. Os espertos guardam ou reinvestem, tá? Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi do meu silicone. Eu já contei pra vocês, quem ainda não viu como eu paguei meu silicone, eu vou deixar aqui o link do vídeo, vale a pena conferir, que eu acho que foi uma forma que eu encontrei de realizar o que era o meu sonho, tá? Vou deixar aqui. Agora eu vou contar um pouquinho de como que funcionava isso na minha adolescência, questão de dinheiro. Como eu já tinha meu salário, eu sabia quanto que eu podia gastar, quanto que eu não podia pra sair, pra ir pra balada, pra comprar roupa, né? Tudo que uma adolescente tem vontade de fazer. Eu tenho exemplos de amigas minhas que compravam roupa e que não era o tamanho delas e guardava, porque tinha gostado da peça, mesmo que no serviço ficasse grande, tinha guardado. Minha amiga sabe que se ela ver esse vídeo, ela vai saber de quem eu tô falando. Um belo dia eu cheguei na casa dela, aí ela, tô sem roupa, tô sem roupa, tô sem roupa. Aí eu falei assim, posso olhar seu armário? Pode. Abri o armário dela, gente, eram pilhas e pilhas de roupa com etiqueta que ela nunca tinha usado. E ela continuava falando que ela estava sem roupa. Gente, ela minha melhor amiga. Eu dei uma bronca nela, porque assim, eu achei muito desprezo pelo dinheiro. Ela trabalhava, ganhava super bem, só que ela conseguia gastar mais do que ela ganhava. E assim, com coisas inúteis que ela não ia usar, já não tinha usado, porque as roupas estavam com etiquetas, gente. Quer mais desperdício de dinheiro do que isso? Jamais eu vou comprar uma peça que eu não vou usar. Se eu comprei, deixei na minha gaveta, lógico, se for para alguma ocasião especial vai ficar mais tempo guardado, mas se não for, eu não usei, sei lá, dentro de um mês, um pouco menos para você conseguir trocar, gente, vai e troca por uma peça que você vai usar, não fica com aquilo guardado, porque se passou um mês, você não usou, você não vai mais usar. A não ser que seja uma peça, por exemplo, um biquíni que você comprou na meia estação, ainda não tá calor, um vestido de festa que você tá esperando a ocasião, aí tudo bem. Agora, peça do dia a dia, gente, não faça isso. Bom, só sei que eu sentei com ela e o que aconteceu? Ela perdeu o emprego bem nesse meio tempo. Tinha uma dívida no cartão, o armário abarrotado de roupas caras, porque ela só comprava roupa de marca, roupas caras e a dívida no cartão e ela perdeu o emprego. E aí, como resolver? Lógico, ela recorreu ao pai dela ajudou, tal, resolveu a questão do cartão. Mas aí eu sentei com ela e falei, olha, você tem que fazer uma planilha assim, assim, assim. Quanto que você pode gastar com isso? Quanto que você pode gastar com cada item da sua vida? E assim, gente, ela conseguiu se encaixar, não comprou mais coisas sem estar precisando, não comprou coisa que ela não ia usar, e assim, mudou bastante, e ela ficou super feliz, porque ela viu que ela, mesmo ganhando menos, ela acabou arranjando um emprego que ela ganhava menos, e ela conseguia fazer tudo o que ela queria, só dando uma maneirada. Só não ser a parte de guardar dinheiro, que eu acho que ela não conseguiu, né? Mas, pelo menos, não se endividou mais, então, endividou mais, é isso.
Então acho que valeu a pena, assim, eu pegar no pé dela, ser chata. Mas acho que amigo também tem que fazer a parte vilã, né, algumas vezes, pra não puxar de orelha. Então foi isso, tá? Meu casamento, eu e meu marido, agora marido na época era noivo, a gente sentou, estipulamos qual que ia ser o orçamento para cada coisa que a gente poderia guardar, que a gente poderia pagar. Então, por exemplo, quanto que a gente vai gastar de decoração? X. Então a gente teria que achar um orçamento de algum florista que se encaixasse no que a gente conseguiria pagar, porque a gente sabia item por item quanto que a gente ia gastar. Então ia ser iluminação, decoração, meu vestido, roupa dele, buffet, tudo. Meu pai ajudou na parte do buffet e bebidas e a banda também foi ele que deu de presente, mas foi um presente, em nenhum momento eu pedi, gente. Porque eu não acho que é obrigação do meu pai ter dado a festa, assim, ajudar na festa. Mas foi um pedido dele, ele quis, então assim, foi muito bacana e me ajudou muito. Só que não foi porque ele pagou a parte do buffet que os outros itens a gente deixou de pagar e fazer um orçamento. Então sempre fazer um orçamento. Quanto que a gente consegue pagar por mês? É X? Então um pouquinho de cada item do casamento, o total tem que dar X pra gente conseguir pagar. Gente, não passou. Não passou. Se passou foi pouquíssimo assim do orçamento os valores, porque a gente, então por exemplo, eu queria a decoração, eu queria com 1000 velas, só que 1000 velas ficava X mais um, ou seja, mais do que eu poderia pagar, então eu diminuía para 500 velas. Foi assim que a gente foi adaptando e graças a Deus a gente pagou, fizemos esforço para guardar mais do que a gente já costumava guardar, mas pagamos o casamento, assim que acabou a festa já estava praticamente tudo pago. E eu acho muito bacana. Não acho que é obrigação só do homem pagar. As mulheres hoje em dia trabalham, então elas têm que ajudar sim. Principalmente se tem, né, se ganho suficiente para ajudar, eu acho que tem que ajudar sim. E eu tive essa ajuda do meu pai, é claro. Mas assim, também eu acho que se meu pai não tivesse ajudado, a gente faria algo menor ou nem faria festa, faria só no civil, que também não acho que é algo que você precisa gastar uma fortuna. Valeu, faria tudo de novo, porque festa de casamento é única e vale muito a pena. Pra quem ainda tá nessa dúvida, eu vou falar por mim, valeu muito, aproveitei muito minha festa e assim, é uma recordação que até hoje não sai da minha cabeça, parece que foi ontem, eu já tô há 3 anos casadas, né? Casada. Agora eu vou falar um pouquinho do meu apartamento, como que foi. No começo a gente não sabia nem por onde começar, porque tudo caro, aqui em São Paulo é uma fortuna, apartamento, depois ia ter que reformar, não sei o que. Aí a gente começou a procurar, ou era muito caro, ou não era no bairro que a gente queria, e começamos a procurar. Aí o que a gente fez? Encontramos um apartamento, meu sogro ajudou a gente com a entrada do apartamento, mas também não foi a gente que pediu. Se eles não tivessem ajudado, a gente teria ido de acordo com o que a gente pudesse pagar. Então ele ajudou na entrada do apartamento e a gente começou a fazer a mesma coisa, orçamento para móvel planejado, sofá, eletrodoméstico, tudo, gente. E a gente fez orçamento para tudo e estipulamos um valor. Então, por exemplo, de armário planejado a gente poderia gastar X. Então a gente sentou com o marceneiro e falou assim, eu quero isso, 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 isso. Eu quero saber se você consegue. Ele passou o preço, estava bem acima do que a gente tinha planejado. Eu falei, olha, o que a gente consegue pagar é isso. O que dá pra fazer com esse X? Aí ele falou, isso, isso, isso. Gente, modifiquei uma coisa ou outra, por exemplo. Eu queria ter colocado armário de correr no segundo quarto, não na suíte, no segundo quarto. Não dava, gente. Era muita diferença e a gente já tinha determinado. Hoje eu me arrependo? Talvez, que eu prefiro o armário de correr, mas na época eu não tinha dinheiro pra fazer isso. Não ia adiantar, vocês concordam? Eu não ia ficar enforcada por causa de uma porta de correr, não ia. Tanto é que hoje a gente já pagou toda a mudança, né? Reforma do apartamento, pedreiro, armário planejado, tudo. A gente já quitou em 3 anos. Tem gente que fica enforcado por muito mais tempo, tá? Então assim, gente, planejamento é a segunda dica. Primeiro, investir sempre um X do seu salário, do que você recebe, guardar ou reinvestir. A segunda dica é planejamento com orçamento. Estipule o valor que vocês conseguem pagar por mês pra você não se enforcar, gente. A pior coisa é você ficar enforcada com medo que um cobrador bata na sua porta. Tem coisa pior que isso, né? Então, no meu casamento foi isso.
E como que eu consegui fazer viagem, essas coisas? Sempre com essa economia. Eu não guardava um dinheirinho todo mês. Então, depois de um ano que você guarda esse dinheirinho, já vai ter uma sobra. Então, você pega esse dinheiro da poupança e você consegue fazer uma viagem bacana, consegue ir pra onde você quiser, gente. Basta você guardar um pouquinho por mês, tá? Então é isso aí, meninas, essas foram as minhas dicas. Pra mim dá super certo, eu quero ouvir a opinião de vocês, quero saber se vocês gostam desse tipo de bate-papo. Então é isso e um beijinho, até o próximo.